estou aqui mais uma vez no meu canal para falar uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo, né? Um dos principais motivos que nós temos sobre essa ascensão das igrejas evangélicas no Brasil. Uns 2, 3 anos uns 4, 5 anos atrás, quando eu namorava ainda, eu moro em Campina Grande, né? As pessoas que me seguem, que tá aqui de Campina Grande, sabem, mas para quem é de outros estados devem se perguntar. Então, eu moro em Campina Grande, uma cidade de interior da Paraíba, mas uma cidade grande, vários bairros. E eu conversando com minha namorada na época, eu peguei e disse: vamos contar da minha casa até a sua casa, quantas igrejas evangélicas nós vamos encontrar no caminho. Nós percorremos 3 bairros daqui da cidade e nós encontramos 26 igrejas evangélicas. 26 igrejas evangélicas. Também contamos as igrejas católicas e nós encontramos 2 igrejas católicas. Aí eu pergunto para vocês, como se deu essa ascensão das igrejas evangélicas no Brasil? Certo? Então esse é o vídeo, a ascensão das igrejas evangélicas, a origem e os motivos que levam essa denominação a se transformar a segunda mais importante do nosso país e, segundo o IBGE, em 2030 vai ultrapassar a Igreja Católica. É importante nós ressaltarmos o seguinte: o Brasil é um país católico na sua essência, no seu processo histórico, né? Foram os portugueses que colonizaram o nosso país e nesse processo de colonização trouxeram os jesuítas, padres jesuítas, na tentativa de catequizar os povos originários da época, né? Século XVI, século XVII, e a partir daí nós temos aí a consolidação do cristianismo católico romano aqui no nosso país. As primeiras cidades nós temos a fundação de igrejas, né? Então, se você for para qualquer cidade do interior, você vai ter aquela igreja no centro da cidade. Outro fator também, as primeiras escolas, então o ensino sempre esteve atrelado à Igreja Católica. Então, na sua cidade, se você perceber várias escolas católicas, você vai encontrar escolas mais centenárias. Então você tem a consolidação do cristianismo católico no Brasil a partir desse processo histórico-cultural, certo? Hoje em dia nós percebemos os evangélicos, e eu vou até falar um termo mais correto, o neopentecostalismo, né? A igreja neopentecostal, ela está se consolidando tanto na mídia, ou seja, no espaço nobre de algumas emissoras. Você vai encontrar programas de cunho neopentecostal. Nós temos uma própria emissora, uma das maiores do Brasil, a segunda ou a terceira maior, rivalizando ali com a SBT, que é a Rede Record de Televisão, que ela é uma denominação evangélica, certo? E por aí você vai começando a perceber, nós temos na política cada vez uma ascensão maior de bancadas evangélicas. Nós temos um presidente atual da República que no seu próprio lema é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então faço uma pergunta para vocês: será que nós estamos virando uma teocracia? Essa é a pergunta que eu vou trazer para vocês e essa é a indagação do meu vídeo de hoje, beleza? Antes de tudo, se inscreva no canal, assina aí, ative o sininho, compartilhe, divulgue aí. Quanto mais pessoas você conseguir divulgar, me ajuda demais e eu fico agradecido. Lembrando sempre que eu estou aqui, eu tive uma pausa, eu volto, mas agora eu prometo para vocês que se você gosta do meu conteúdo, eu vou ter mais vídeos regulares, porque estou percebendo que necessitamos de algumas conversas interessantes. Meu canal é um canal bem eclético, vídeos de filmes, vídeos de política, vídeos de sociedade, vídeos de esporte, tudo eu quero trazer para vocês, tudo que eu gosto, certo? Mas sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, o que é o neopentecostalismo? É importante falar neo, vem de novo, né? Então seria um novo pentecostalismo, certo? A ideia da igreja pentecostal, ela veio um pouquinho antes, né? Década de 20, década de 30, mas ela é um espelho da igreja norte-americana. Então por isso que nós vamos perceber alguns políticos, algumas personalidades e esses movimentos religiosos sempre atrelando a imagem dos Estados Unidos. Né? Se você perceber, a ideia do canto, da música, até grandes personalidades da música americana tiveram nas igrejas o início, o pontapé inicial. E se você perceber, aqui no Brasil, a própria
a própria igreja, ela trabalha muito com a musicalidade, né? É uma tentativa de atrair jovens, é uma tentativa de se transformar, se descolar da ideia da igreja católica, que é uma igreja mais pragmática, uma igreja que ela segue certos rituais milenares, milenares não, mas seculares, podemos dizer assim. Já a igreja evangélica não, ela se destoa a partir dessa ideia. Então, o neopentecostalismo, ele veio para o Brasil a partir ali, primeiro, surgiu nos Estados Unidos nos anos 60, ali principalmente por conta do movimento contra a cultura, seria uma resposta basicamente dos movimentos ali de sexo, droga, rock and roll lá nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil o movimento ele vai chegando ali nos anos 60, 70, basicamente trazida pelo bispo Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, e um dos donos hoje em dia da TV Record de televisão. Então você tem aí, da emissora Record de televisão, você tem aí então nos anos 70, a consolidação da igreja evangélica, do neopentecostalismo no Brasil. E esse neopentecostalismo, os pastores da igreja do Reino de Deus, né, a Universal, eles vão se expandir e criarem novas denominações. Como, por exemplo, o R.R. Soares, que vai criar sua igreja, o bispo Valdemiro, que vai criar sua igreja. Então, hoje em dia, nós temos milhares, centenas de denominações, mas a principal, ela é a Igreja Universal de Reino de Deus, a famosa IURD. Nós temos recentemente a construção do Templo de Salomão, que custou bilhões de reais aí, né? Nós tivemos a biografia do Edir Macedo sendo passada nos cinemas brasileiros. Está entre um dos filmes mais assistidos, mas tem uma certa polêmica. Parece que ele obrigava seus funcionários a assistirem, distribuiu ingressos para as pessoas assistirem, para consolidar como sendo um boom aí do cinema brasileiro, certo? A igreja evangélica neopentecostal, ela tem alguns princípios bem interessantes para serem discutidos. Primeiro, você tem a teologia da prosperidade, né, que seria a ideia que o seu individualismo, né, é mais importante do que o seu coletivo. Eu posso estar falando aqui algo que, se algum evangélico estiver assistindo esse vídeo, possa me corrigir, por favor, me corrija, mas pelo que eu li, pelo que eu percebo, seria basicamente isso, né? A teologia da prosperidade seria o seguinte, a ideia da meritocracia. Então, se você é pobre, é porque você não quer, não consegue, porque você não é capaz. E se você é rico, é porque você buscou por meio da religião, buscou por meio do seu esforço. Por isso que muitos coaches, né? Tivemos o caso do rapaz lá que subiu um morro lá do Rio de Janeiro, que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas muito dessa galera, eles são atrelados a essa ideia da positividade tóxica, né? A ideia de você trazer o positivismo, a ideia da meritocracia como forma aí de sagração, né? A ideia de você se transformar, ter um sucesso financeiro e um sucesso espiritual. Outra questão interessante, além da teologia da prosperidade, que esse é o principal ponto que eu quero muito que vocês fiquem atentos, porque se você perceber, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, quando qualquer pessoa que posta foto, a maioria das pessoas que postam foto tem duas coisas, ou uma palavra motivacional ou um salmo bíblico, né? Então você tem essa ascensão do neopentecostalismo trazendo à tona, e por isso que atrai muitos jovens no Brasil, atrai muitos jovens, porque é uma ideia, por exemplo, de uma igreja menos careta que a Igreja Católica, se bem que a Igreja Católica está tentando contornar isso, não tão recente, desde lá do final dos anos 90 com o padre Marcelo Rossi, né? Agora nós temos o padre Fábio de Mello, você tem o padre, o cantor sertanejo, que esqueci o nome dele, me perdoe, coloque aí nos comentários quem lembrar. Mas a igreja carismática, né? A igreja que vai cantar, vai ter dança e tudo mais. Mas isso é uma herança do neopentecostalismo, do grito, do diálogo, do discurso forte, né? Do apelo. Então a teologia da prosperidade é basicamente isso, a ideia
Aí eu vou até além, eu posso voltar no passado, eu posso lembrar da Reforma Protestante, aí eu lembro da Inglaterra. Quem colonizou os Estados Unidos foram ingleses, irlandeses, escoceses, fugidos lá da opressão religiosa lá do período do Reino Unido, da coroa inglesa. E eu até vou indicar um filme pra vocês, por favor, assistam, velho. O filme A Bruxa, por mais que seja um filme de terror, mas trabalha essa ideia do conservadorismo que existe nos Estados Unidos. E esse neopentecostalismo tá trazendo um certo conservadorismo pro nosso país, né? É a guerra espiritual, é o bem contra o mal que tá chegando na política. Tá certo? Então, quando você olha aqui a ideia da teologia da prosperidade, quando você olha lá para a Reforma Protestante, a Igreja Católica sempre pregou o voto de pobreza, você ser pobre, né? O ditado é mais fácil um pobre entrar na porta do que um rico lá na porta do céu e tudo mais. A Igreja Católica sempre foi pautada nessa ideia do voto de pobreza, ser pobre e tudo mais. Já a Igreja Evangélica, ela já vem com outro intuito. Olha, para você ajudar os mais pobres, você tem que ser rico, você tem que gerar emprego, você tem que gerar riqueza. Por isso que muitos empresários no Brasil têm uma certa denominação evangélica, certo? Isso é fato, ok? Então sempre vai estar pautado se você conseguiu algo, foi Deus que trouxe para você, foi Deus que caminhou isso. E se você não conseguiu, é porque você não pediu bastante. Então sempre a culpa é sua, certo? Sempre a culpa é sua. Outra ideia muito interessante é o dízimo. A ideia do dízimo é importante. Então, por exemplo, quanto mais cultos, quanto mais reuniões, essa galera, eles vão atrás do dízimo. Então, é uma questão importante. Eu, conversando com pessoas que seguiram essas denominações, falam muito isso. E por isso que durante a pandemia, houve um certo embate, uma certa resistência para essa galera, porque essa galera, pelo fato de não ter os cultos, esses pastores ficaram basicamente a mercê aí de pagar suas contas, as contas que eu falo da igreja, não estou falando da conta pessoal não, mas aí tiveram muita dificuldade de manter as suas denominações religiosas. A independência, outra coisa, é muito fácil você ter igrejas evangélicas no Brasil, porque primeiro tem a questão dos impostos, que são basicamente isentos de impostos. Então se eu quiser na minha casa não quer um apartamento, mas qualquer pessoa aí pode criar uma igreja, um culto religioso e tudo mais na garagem. Se você não precisa duvidar de mim. Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ande por aí e veja quantas igrejas são em garagens. Quantas igrejas são em garagens, certo? Então a partir daí você começa a perceber que essa ascensão dessas igrejas, elas pulverizam, por exemplo, toda a caristia, toda a hierarquização que existe na Igreja Católica. Então, por exemplo, para você se transformar num pastor, você precisa ter um curso de teologia que as próprias universidades fornecem, certo? E você tem um local. Você adquire fiéis, tem uma boa lábia, uma boa dicção, uma boa persuasão, você tem fiéis, certo? E a partir daí você vai começando a angariar cada vez mais fiéis para a sua denominação religiosa. Então você tem essa independência. Outra coisa também muito importante, que eu já citei anteriormente, é a facilitação da propagação do discurso religioso neopentecostal. Nós temos, se você ligar agora na sua TV, você vai ter lá um pastor falando, e a partir daí você tem essa facilidade de comunicação. Se você ligar agora uma TV, tá lá o cara lá falando sobre a religião. Uma coisa também que eu gostaria de destacar é a ideia do bem contra o mal, a ideia do diabo, a ideia muitas dessas denominações religiosas usam muito medo, certo? E a própria filosofia e a sociologia, mas basicamente a filosofia, até mesmo a psicologia, trabalha essa ideia, né? O poder de persuasão. Então você tem, por exemplo, vários autores, vários pensadores que falam o seguinte: a ideia, o ser humano é muito pautado no medo, né? Então, o medo de ir para o inferno faz você buscar Deus. Então, por exemplo, um grande parte da população brasileira, que é uma população mística, vem desde o período colonial, nossos povos originários, os africanos que vieram para o Brasil, os negros que chegaram ao Brasil, eles são místicos. Então nós temos um país muito crente, muito misticismo aqui no nosso país.
Então, quando você começa a perceber isso, você vai analisando que esse país é um país que, de certo modo, ele faz com que nós tenhamos uma sociedade pautada no medo. E isso foi muito utilizado nas denominações religiosas e agora chegou na política, né? Se nas denominações religiosas você tem um medo de perder sua família para o demônio, na política tem um comunismo. Então sempre isso esteve muito atrelado. Mas agora, a partir dos anos 90, você tem esse aumento cada vez mais, né? E como essa igreja, essa denominação surgiu nos Estados Unidos, principalmente mais ao sul dos Estados Unidos, né? As regiões mais pobres americanas, isso também justifica porque no Brasil esses locais mais pobres sofrem mais com... Sofrem não, né? Recebem mais denominações evangélicas. Faça um experimento, certo? Eu tentei pesquisar aqui na internet, não achei, mas tem, segundo o G1, no Rio de Janeiro você tem mais denominações evangélicas em comunidades do que em bairros nobres do Rio de Janeiro, certo? Isso é um fato. Então você pode andar pela sua cidade, os bairros mais nobres têm menos igrejas, menos denominações religiosas do que os bairros mais periféricos, os bairros, as comunidades, as favelas que existem na sua cidade. E por que acontece isso? Porque são locais onde tem pessoas mais desesperadas, buscando alguma explicação pelas suas mazelas da sociedade. Então, a partir daí, você tem a formação de uma alienação consolidada. Outra questão também que facilitou foi o êxodo rural no Rio de Janeiro. O êxodo rural do Nordeste para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então você tem um acúmulo de pessoas, concentração de pessoas, e a partir daí essas denominações cada vez mais comum no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, um estado brasileiro que vai ter ali a ascensão de fato das denominações religiosas. Até um pouco curioso pelo fato de ser a sede dos maiores carnavais brasileiros e do mundo, que é o carnaval carioca, que vai ter ali a ostentação do corpo, né? A objetificação do corpo nesse carnaval. Aí por que as igrejas evangélicas chegam? E é bem importante, e serve aí para a questão da esquerda brasileira, que a igreja evangélica ela substitui a esquerda nas comunidades. Existe uma certa elitização na esquerda brasileira nos últimos anos, devido à eleição de Lula, que faz com que a esquerda ela se distancie das comunidades mais pobres, e quem percebe isso são as milícias, mas também são as igrejas. Então, a partir daí, quando a esquerda sai, as ONGs, né, a assistência social começa a debandar das comunidades, a igreja chega, e a igreja vem com o trabalho, com a ajuda, com a doação e tudo mais, e a partir daí você tem a consolidação da igreja. E o discurso, né? Ali, o palanque do pastor vai ser um discurso político para um candidato A ou B, certo? Tanto da esquerda quanto da direita. É importante, eu gostaria de destacar, por exemplo, em 2002, Crivella, né? Que é se eu não me engano, um ex-cunhado, um ex-sogro, desculpa, um ex-sogro não. Edir Macedo era sogro dele, ou ele era algum parentesco, me perdoe. Crivella esteve no palanque de Lula, apoiou Dilma também, certo? Foi ministro de Lula e de Dilma, Crivella. Então você não tem esse distanciamento entre esquerda e direita. Agora, os evangélicos estão mais para a esquerda, mais para a direita, apoiando mais o governo de Jair Bolsonaro, certo? Mas isso não exclui a questão que eu trago para vocês, que é a consolidação aí de uma visão mais elitista da esquerda. A esquerda elitizou, gourmetizou, podemos falar assim. Só para a gente perceber alguns dados para vocês analisarem, senão o vídeo vai ficar, já tá longo o vídeo. Primeiro, a divisão entre católicos e evangélicos é bem interessante. Hoje, atualmente, nós temos 50% de católicos e 31% de evangélicos. Segundo o IBGE, em 2030, isso vai inverter, certo? Os católicos vão perdendo espaço, sem falar que os católicos eles são menos fiéis.
Por favor, gente, não vão me crucificar, e se me crucificar até melhor aqui nos comentários, certo? Quanto mais engajamento, melhor. Mas os católicos, eles não seguem à risca o que diz a sua denominação. Os evangélicos, pelo contrário. Por mais que exista alguma hipocrisia na igreja evangélica, não da igreja, perdão, de alguns fiéis, mas eles seguem mais à risca, certo? Seus dogmas, seus preceitos, diferentemente dos católicos. Então você vai tendo esse desprendimento. Mas outra questão interessante é o seguinte, a maioria são mulheres e a maioria são negras, segundo dados do IBGE, certo? Então você tem aí a consolidação das igrejas evangélicas. Se são mulheres, a mãe, ela tem mais contato com o filho, né? Ela tem mais contato com o diálogo, com o conselho. O pai ainda tem uma certa resistência. Então aí vai passando de geração para geração. Tá certo? É o vídeo que eu queria trazer para vocês. Tem muito mais coisa. Se vocês quiserem, eu posso continuar sobre esse debate. Espero que vocês gostem. Compartilhem. Sigam aí meu canal. Divulguem aí meu vídeo. Divulguem aí meu trabalho. E conto com vocês até o próximo vídeo, beleza? Valeu e tchau, pessoal.